Jó 31, 40. Quem for encontrando, já faça aí como grande parte está fazendo. Olha, vai se colocando de pé para a leitura. Dá uma olhadinha para quem está perto de você, essa pessoa bonita que está do seu lado. Não fica procurando não, irmão, quem está do seu lado mesmo, tá bom? Fala assim, que bom que você veio. Fala para essa pessoa, estou sentindo o cheiro hoje aqui. Não é do teu perfume, é do bom perfume de Cristo, amém, irmão? Não é do cachemir buquê ou do alma de flores que os irmãos vieram do trabalho, não. É da rosa de Saron. É bom demais sentir a presença dele. Jó 31, 40. Por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Eu vou ler de novo, olha. Por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acabaram-se as palavras de Jó. Olha para o teu irmão e diga para ele: se não tem o que falar, é melhor ficar quieto. Senhor Deus, aqui estamos nós com o nosso coração aberto. E o que nós queremos nessa noite não é falar. O que nós queremos nessa hora é ouvir. Ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Ouvir aquilo que sai do teu coração em direção ao nosso, porque é isso que garante a nossa mudança, a nossa transformação. Eu sei que tem gente que vai sair daqui hoje renovada, fortalecida. Eu sei que tem gente que vai sair daqui hoje dizendo: Deus de fato falou comigo. Meu Pai, que eu seja uma dessas pessoas, que esses irmãos que aqui estão também não deixem passar essa oportunidade de fato abrir os ouvidos e o coração para a boa semente que nos vem através da tua poderosa palavra. Trabalha em nós, transforma-nos, Senhor, nos molda, meu Pai. Usa a palavra do Senhor como uma ferramenta, um instrumento para isso. Meu Senhor, cura nessa noite e usa a palavra do Senhor como um bisturi para efetuar a cirurgia devida. Mas não nos deixa sair daqui de qualquer jeito. Não permita que ninguém saia daqui, Senhor, ainda pensando em desistir de cabeça baixa e dizendo que não tem jeito. Eu sei que tem jeito. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem poder para mudar vidas. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem poder para levantar o caído, para pôr de pé o abatido, para dar vigor a quem não tem nenhum. A tua palavra me garante que o Senhor adestra as nossas mãos para o combate, de modo que quem chegou fraco sairá forte, quem chegou caído vai sair de pé. E a palavra do Senhor é que tem poder para nos levantar. Fala, meu Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. O livro de Jó é um livro que passa a ser conhecido de muitos através das canções inspiradas por ele. Porque eu não sou compositor. O Binho é, a pastora, cadê ela, meu Deus? A pastora é. Eu nunca fui um compositor, eu nunca escrevi música. Mas se a gente parar lendo o livro de Jó, julgo eu não ser difícil sair uma canção com base em tudo aquilo que Jó passou. Sairia uma bela canção, daquelas que arrancam lágrimas até de olhos secos. A Midian soube fazer isso muito bem, né? Ô Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Todos nós aqui já usamos essa canção que ela canta, não sei se foi ela que compôs, como uma oração. Aí cantamos com a voz meio embargada devido às lágrimas que saem junto com a voz. Que a história de Jó realmente inspira. Se a gente não conhecesse o final, a gente estaria lendo o começo de forma a chorar o tempo todo e sem haver consolo para nós, de tanta tristeza que a gente sentiria por tudo aquilo que aconteceu com ele. Qual é o pai que quer pegar na alça de caixão de 10 filhos, gente? Ninguém.
Imagina a dor para um negócio desse. Filho que perde o pai, o nome que se dá a ele é órfão. Mas e pai que perde filho? Não tem nem nome, da dor tão grande que é. Não se existe um nome para um pai ou para uma mãe que tem que sepultar um filho. E Jó passou por isso. Por quê? Fez alguma coisa errada? Não. Foi o próprio Deus que falou acerca dele, eu já disse aqui. E se Deus falou é verdade. Homem reto, fiel, temente a Deus, se desviava do mal. E é interessante que no primeiro momento é Satanás que se apresenta diante de Deus. Satanás se apresenta diante de Deus depois de passear, rodear a terra, e Deus pergunta para ele: de onde você veio? E ele vai dizer: da terra. Aí ele pergunta: tem visto lá o meu servo Jó? Então no primeiro momento foi Satanás que veio, mas se você observar com riqueza de detalhes, você vai ver que naquele segundo momento foi Deus que foi até ele. Por quê? Porque olha o que Satanás disse, e eu repito o que já falei aqui hoje: o Senhor deu tudo a ele. O Senhor cercou Jó com tudo. Jó não tem falta de nada. Jó é o homem mais rico do Oriente. As pessoas honram a Jó por quem Jó é, por tudo aquilo que Jó tem. Tira tudo que ele vai blasfemar. Deus permitiu que tocasse em tudo que Jó tinha, mas Deus não permitiu que tocasse em Jó. Aí Jó vai perder o gado, as jumentas, os camelos, as ovelhas. E a maior dor, os 10 filhos morrem. Bate um vento dos 4 cantos, derruba a casa em cima deles. E de uma vez só, de um momento só, os 10 filhos de Jó morrem. E Jó vai sepultar os 10 filhos. É nessa hora que Satanás está colocando os olhos em Jó e pensando assim: é agora que ele abre a boca e blasfema. É agora que ele se levanta contra Deus e vai falar contra Deus. Só que Jó rasga as vestes e vai dizer: eu nu saí do ventre da minha mãe, eu nu voltarei para lá. Foi Deus quem me deu e foi Deus quem tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, contudo, ele era reto, fiel, temente a Deus, desviava do mal. E agora ele perdeu tudo, não tem mais nada. Do homem mais rico se tornou o homem mais pobre. Acabou com tudo, perdeu tudo. Tudo foi tirado dele. E agora o próprio Deus vai confrontar Satanás. Tem visto meu servo Jó? Homem reto, fiel, temente a Deus, se desvia do mal. Você disse que ele era assim por tudo aquilo que ele tinha, que eu dei para ele. Você tirou tudo aquilo que ele tinha e ele continua sendo reto, fiel, temente a Deus e se desviando do mal. Por quê? Jó não era um criador de gado. Jó era um homem de Deus que tinha gado. Jó não era dono de jumenta. Jó era um homem de Deus que tinha jumenta. Jó tinha as coisas, mas as coisas nunca tiveram Jó. Sempre quem teve Jó foi Deus. Jó sempre pertenceu a Deus. Jó nunca pertenceu às coisas que Deus deu. Jó sempre pertencia ao Deus que dava as coisas para ele. E esse é o segredo para continuar prosperando. Está comigo? Deus permitiu tudo aquilo. Ah, mas é porque ele está com saúde ainda. Toca na saúde dele, deixa ele doente. Quero ver se ele não blasfema. Quero ver se ele não murmura. Quero ver se ele não se levanta. Toca na saúde dele, mas não toca na alma. Ou seja, não mata ele. Pode tocar na saúde, mas não mata ele não. É interessante que Satanás não está suportando olhar para Jó. Ele não aguenta olhar para Jó. Ele não aguenta o testemunho de Jó sendo esfregado no focinho dele o tempo todo. Ele não consegue olhar para Jó e ver que mesmo depois de tudo isso, Jó continua sendo um homem de Deus. A ira de Satanás é muito grande contra a vida dele. Se a ira é muito grande, Satanás quer que Jó deixe de existir. Mas aí Deus vai dizer assim: ó, toca na saúde, mas não toca na alma, não tire a vida dele. Por quê? Porque até no diabo quem coloca limite é Deus. Aí eu vou falar e vai pegando quem quiser. Se até em Satanás Deus é quem coloca limite, que dirá naquele fofoqueiro que trabalha lá com você. Se até em Satanás quem dá limite é Deus, que dirá naquela parente atribulada que vive perseguindo você. Se até em Satanás é Deus que estabelece um limite, que dirá naquela pessoa que te odeia e já diz que vai acabar com você. Não acaba, porque se até no diabo Deus coloca limite, que dirá nos soldadinhos dele,
Quem colocou limite acerca da sua vida foi Deus. É por isso que aquele acidente não te matou, o Covid não te sepultou, é por isso que aquela bala não matou você, aquele capotamento você saiu ileso, aquela batida de frente você continua vivo, mergulhou nas drogas mas não teve overdose, porque Deus estabeleceu um limite, porque Deus ainda tem muita coisa para você viver na presença dele. Deus ainda tem planos para você que não subiu ao teu coração, que não chegou ao teu ouvido, que você nem sonhou ainda, mas Deus vai cumprir. Jó agora está doente. De acordo com a Bíblia, da planta dos pés até o alto da cabeça. Por quê? Porque os problemas sempre vêm de baixo para cima. Da planta dos pés até o alto da cabeça, Jó está doente. Está cheio de feridas no corpo. Jó está fedendo. Jó está fedendo tanto, mas tanto, que os funcionários dele passam de longe, não aguentam chegar perto dele. A situação de Jó está tão crítica, que a esposa dele se aproxima e diz assim: ainda retens a tua integridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Olha o que ela disse para Jó: amaldiçoa esse Deus e morre. Ou seja, porque o único que pode te matar é Deus. Satanás te feriu, mas não pode te matar. Você perdeu tudo, mas tudo que você perdeu não tirou a tua vida. Você está doente, mas nem essa enfermidade te mata. Você está doente da planta dos pés até a cabeça, mas essa enfermidade não tem poder de te matar. O único que pode te matar é Deus. Então, para você morrer, amaldiçoa ele, que ele te mata. Porque Satanás quer te matar, mas não pode. Essa doença quer te matar, mas não pode. O problema quer te matar, mas não pode. O único que tem um controle da tua vida é Deus. Tudo que se levanta contra você tem limite. Você está entendendo ou não? Essa doença não te mata, esse problema não te mata, essa inveja não te mata, essa perseguição não te mata. Amaldiçoa esse Deus e morre. Porque se você amaldiçoar, ele te mata. É o único que tem poder para fazer isso. Porque quem te odeia quer, mas não pode. Satanás, que quer arriscar os teus testemunhos da terra, ele quer, mas ele não pode. Essa doença que tomou conta do seu corpo todo era para te matar, mas não te mata. Ele olha para ela e diz: falas como uma louca. Aceitastes o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar? A mulher de Jó deixou de amar Jó? Não. Ela só está, irmão, desesperada em ver o homem que ela ama sofrendo daquele jeito. É aquele momento em que alguém olha e diz: um sofrimento desse é melhor a morte. É melhor a morte do que estar sofrendo desse jeito. Era o pensamento dela. Mas Jó ainda tem uma certeza. Jó, lá no fundo dele, ele ainda tem uma certeza. Pergunta para mim: qual? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Aquele que permitiu isso e estabeleceu um limite, é Ele que pode me tirar disso. Aquele que permitiu tudo isso é o único que pode me arrancar de tudo isso. Eu sei que o meu Redentor vive. Aí o que acontece? O que está acontecendo com Jó vira notícia. E olha que nem tinha Facebook, mas virou notícia. E chegou até os ouvidos de um grupo de amigos de Jó. E os amigos de Jó, quando ficam sabendo do seu flagelo, vêm até Jó. Eles chegam até Jó. Ele faz Bildade, Zofar e Eliú. Eles chegam até Jó. Só que quando eles chegam até Jó, eles ficam tão chocados com aquilo que eles estão vendo, que eles vão ficar alguns dias em silêncio. Eles só ficam olhando, chocados, apavorados, sem conseguir falar nada. Eles não estão conseguindo conceber o que está acontecendo ali. Por quê? Por conta do testemunho desse homem, reto, fiel, temente a Deus, se desvia do mal. A gente não imagina que uma pessoa assim vai sofrer desse jeito.
E aí, como eles não conseguem, nesse tempo que eles ficam só observando, chocados, porque a imagem que eles estão vendo está causando impacto. Por quê? Porque se Jó está ferido, gente, da planta dos pés até o alto da cabeça, o cabelo de Jó já caiu. O cabelo de Jó caiu. A pele de Jó está toda ferida, está purulenta. Se Jó está fedendo, é porque já tem ferida podre no corpo de Jó, já tem carne morta. Jó está se coçando ou se raspando com um caco de telha. É a única coisa que ele tem, é um caco de telha. Com um caco de telha, dá para entender essa agonia que esse homem está passando? Aí os amigos vêm e não dá para abraçar. Não abraçaram, não apertaram a mão. Eles vêm e ficam olhando só. Ficam alguns dias olhando, e depois de olhar, e sem ter uma razão para aquilo, sem encontrar uma razão para aquilo, eles começam a supor. É aí que está o problema. É aí que está o problema. Não sabe o que você está passando, mas estão supondo um monte de coisa. Não conhece a sua história de verdade, mas começam a supor um monte de coisa. E o primeiro que começa com as suposições é Elifaz. Elifaz é um dos amigos de Jó e é o primeiro que vai falar. E quando Elifaz abre a boca para falar, a síntese do que Elifaz vai dizer, todo o seu discurso, toda a sua oratória se resume em uma coisa: só pecador sofre assim, Jó. Só quem está em pecado é que sofre desse jeito aí. Não vem de história não, Jó. Para você estar sofrendo desse jeito, só pode ser pecado. Ele fala, mas o resumo da fala dele é: ó Jó, é pecado. Você está assim porque você pecou. Onde é que está escrito que Jó fez alguma coisa aqui contra Deus? Onde é que está escrito que Jó fez alguma coisa contra as pessoas? Se naquela época a bênção para toda aquela região era quando conseguia trabalhar para Jó, porque Jó tratava empregados como se fosse filho. Qual é o erro de Jó? Mas aquele que está olhando para o sofrimento de Jó está supondo que Jó está em pecado. Então o primeiro que abre a boca é o infeliz do Elifaz. Aí o segundo também vai abrir a boca e vai pegar meio que uma carona com aquilo que o primeiro falou. O segundo que abre a boca é Bildade. E Bildade também tem o seu baita discurso. Vai falar, e falou muito esse tal de Bildade. E o resumo de toda a fala, de todo o discurso, de toda a oratória de Bildade é a seguinte: para estar sofrendo desse jeito, é pecado oculto. Tem um pecado escondido aí, Jó. Confessa o teu pecado oculto, Jó. Tem pecado debaixo dos panos, Jó. Você está escondendo alguma coisa. Tem pecado oculto aí. Foi o segundo que falou. Para um homem que já está sofrendo, que está no chão, a única coisa que resta para ele é um caco de telha, com o qual ele está se coçando, que aquilo devia dar uma coceira terrível. O homem está todo ferido, ele está fedendo, ele não está comendo, ele não está bebendo, ele está no chão, e tem gente que se aproxima dele para dizer: você está em pecado. Aí o terceiro também vai abrir a boca, e o terceiro sabidão, o terceiro espiritual, porque é impressionante, quando você está passando por luta, todo mundo quer se mostrar mais espiritual que você. O terceiro espiritual também vai abrir a boca, Zofar. E quando Zofar abre a boca, ele fala, também fala bastante, ele traz todos os seus argumentos, ele abre a sua caixa de argumentos diante dos amigos que estão ali e diante de Jó que está sofrendo, e eles não chegam para ajudar, eles chegam para criticar. E Zofar também vai ser um que vai pegar uma carona com o discurso de um pedaço do discurso de outro, e Zofar vai dizer o seguinte: o justo não passa por dificuldade não, Jó. Jó, só te dizer uma coisinha: a pessoa que é justa não passa por isso que você está passando não. A pessoa que é reta não passa por isso que você está passando não. Ou seja, você não é justo. Ele está querendo dizer para um homem que Deus falou que é justo, que não é justo. Deus falou que o sujeito é justo. Aí vem Zofar e diz: você não é justo não. Deus falou que esse homem é reto. Aí vem Zofar e está dizendo: Jó, você não é reto, porque os retos não passam por isso aí não.
Agora você imagina Jó no chão, cheio de feridas, se coçando, sangrando, perdeu tudo, sepultou 10 filhos, ainda tem que ouvir alguém abrir a boca e dizer para ele: você não é justo, você fez alguma coisa errada, você tem pecado escondido, tem alguma coisa muito estranha, é melhor você confessar logo. Os justos não passam por isso que você está passando. Só que é o seguinte, gente, quando ele abre a boca, critica, Jó também vai falar. Jó fala tentando se justificar, Jó fala tentando advogar em defesa própria. Ele fala e Jó quer rebater. Quando Bildade fala, Jó também argumenta, Jó também quer rebater. E Jó revela também que o coração dele já está estraçalhado. Jó não está destruído só por fora, mas o coração de Jó está em pedaço. Por quê? Porque foi esse Jó que disse assim, no meio dessa confusão toda: quem dera se o ventre da minha mãe tivesse virado a minha sepultura. Ou seja, eu não queria ter nascido para passar por isso. Eu não queria ter nascido. Eu queria que minha mãe tivesse cometido um aborto. Se minha mãe tivesse abortado, seria melhor. Porque olha o sofrimento que eu estou passando. Quando o Zofá fala, ele também se levanta, ele também fala, ele também argumenta, ele também reage, ele também está falando. Só que quando a gente chega nesse texto que lemos aqui, irmão, no último versículo do capítulo 31, olha o que a parte B vai dizer: acabaram-se as palavras de Jó. Jó não tinha mais o que falar. Só que tem um detalhe: ainda tinha mais um amigo para falar. O primeiro falou, ele rebateu. O segundo falou, ele rebateu. Quando o primeiro falou e ele rebateu, o segundo ouviu o rebate dele. Adiantou alguma coisa? O primeiro fala, ele reage e fala, os outros estão ouvindo, e mesmo depois de ouvir o que ele fala, o segundo entra arrebentando ele também. É pecado oculto, é pecado oculto, é pecado oculto. Ou seja, o que ele falou não adiantou nada. Aí o segundo fala, ele também reage, ele também fala, ele vai argumentando, e o segundo está falando, e ele vai rebater, e ele vai entrar em debate com o segundo ali, e enquanto isso, o terceiro está ouvindo. O primeiro já falou, ele rebateu. O segundo falou, ele está rebatendo. E o terceiro ouviu o que ele falou para o primeiro e ouviu o que ele falou para o segundo. Mas mesmo ouvindo tudo que Jó falou, quando ele abre a boca para falar, é para arrebentar com Jó. Não, o justo não passa por isso que você está passando, não. A pessoa que é reta não passa por isso, não. Ou seja, o que Jó estava falando não estava adiantando nada. Deixa eu te dizer uma coisa: não adianta você querer se justificar para quem não quer ouvir a sua justificativa. Não adianta você querer convencer quem não quer ser convencido de nada a seu respeito. Não adianta você tentar se posicionar diante de gente que está querendo, na verdade, é abrir uma sepultura para te jogar dentro. Tem gente que não quer te ouvir. Tem gente que não quer saber dos seus argumentos. Tem gente que não quer ouvir as suas razões, só quer te criticar e acabou. Se esses amigos aqui quisessem ouvir a Jó, no intervalo de um para o outro, eles teriam parado e mudado o discurso. Mas eles não param. O que Jó fala para eles, ó, pouco importa. O que Jó argumenta para eles é lixo, não é nada. As palavras de Jó para eles não tem sentido nenhum. Por quê? Porque eles já chegaram com um pensamento pronto. É pecado, tem pecado oculto. Você não é justo. Você deve ser um safado sem vergonha para estar passando por isso. Só que ainda tem um para falar. Só que Jó já gastou as palavras dele com o primeiro, com o segundo e com o terceiro. Jó gastou todo o argumento que ele tinha com o primeiro, com o segundo e com o terceiro. Aí quando ele termina de falar, depois que o terceiro abre a boca e vomita, o texto vai dizer: acabaram-se as palavras de Jó. Aqui foi o momento em que Jó ficou quieto. Até aqui Jó estava falando. E agora acabaram as palavras de Jó. E como acabaram as palavras de Jó, o quarto amigo vai falar do capítulo 32 até o capítulo 37.
para se fechar o caixão de vez, não? É para terminar de jogar a terra na cara dele. Porque ele não está falando mais, porque ele está em silêncio. Esse amigo pega, engata primeiro e vai embora falando. Fala do capítulo 32 até o capítulo 37. E ele está tão à vontade para falar que ele não falou só de Jó. Ele falou de Jó e falou dos outros 3. Ele critica Jó e também critica os outros 3, porque está com tempo para falar. Quem tem tempo para falar dos outros, fala de todo mundo. Conhece alguém assim? Não aponta o dedo, não. Quem tem tempo para falar dos outros, fala de todo mundo. Inclusive, falou de alguém para você, mas como está com tempo, vai falar de você para alguém. Tonto, tonta. Você empresta seu ouvido para quem tem tempo falar. Aí depois você vai virar o alvo na próxima casa que essa praga entrar. Por quê? Porque é alguém que já está disposto a falar e ponto. Não quer ajudar, só quer criticar, não quer levantar, quer derrubar, não quer trazer para a presença, quer jogar no inferno. O camarada falou do 32 até o 37. Só que é o seguinte, agora o primeiro já falou e Jó respondeu. O segundo falou, Jó falou também. O terceiro falou, Jó foi e falou também. Só que aqui acabaram as palavras de Jó. E agora é o quarto que vai falar. Só que interessante, ó, depois que o primeiro falou, Jó falou. Depois que o segundo falou, Jó rebateu. Depois que o terceiro falou, Jó rebateu. Mas depois que o quarto falou, Jó ficou quieto. Repita comigo, Jó ficou quieto. Essa altura aqui, Jó já percebeu uma coisa: não adianta falar, não adianta argumentar. E é nesse ponto aqui que a história de Jó começa a mudar. Eu vou te provar hoje. Foi exatamente quando Jó ficou quieto que Deus começou a falar a favor de Jó. Eu vou repetir, foi quando Jó ficou quieto, foi quando as palavras de Jó acabaram que Deus se levantou para falar sobre a vida de Jó. Aí quando Deus se levantou para falar, Deus falou para Jó, mas também Deus falou com esses amigos de Jó. Oh meu Deus do céu, Deus vai te defender. Fica quieto para deixar Deus falar. Silencia para a voz de Deus ser ouvida. Tira a sua mão para Deus colocar a mão dele. Tira o teu pé que Deus coloca o pé dele. Entenda que essa peleja não é você que vai pelejar. Essa peleja não é sua. Essa peleja é do Senhor. Não adianta você ficar debatendo. Não adianta ficar chocando. Não adianta chegar naquele local de trabalho e ficar revidando todo santo dia. Será que você não aprendeu que só está perdendo tempo, perdendo a saúde, perdendo a paz? A partir de hoje você vai ouvir alguém falando, mas você não vai falar. A partir de hoje vai ouvir alguém gritando e você não vai gritar. A partir de hoje, até dentro da tua casa, se chegar na tua casa hoje e ele estiver gritando, você vai ficar quietinha, e é no teu silêncio que Deus vai falar por você. É quando você se calar que Deus vai falar a teu favor. Eu estou pregando para um povo que Deus já está se levantando em defesa. Eu estou pregando para um povo que é Deus que vai calar o inimigo, é Deus que vai calar o adversário, é Deus que vai calar Satanás na tua vida. Eu estou pregando para um povo que não vai mais se desgastar, mas eu estou pregando para um povo que vai orar e Deus vai falar. Quando Jó se calou, Deus falou. Repito, quando Jó se calou, Deus falou. Você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, você só está ouvindo a sua. Você só ouve o teu coração. Não, porque eu tenho que fazer isso, não, porque eu tenho que dar meus pulos, eu tenho que dar meu jeito. Se você parasse para ouvir a Deus, você não ia mais precisar dar seus pulos. Que isso, pai? Não, pode, porque sabe como é que é, né? A gente tem que dar os pulos, tem que... Se você parar para ouvir o que Deus tem a te dizer, você vai ver que você está pulando demais.
está pulando muito mais do que seria necessário pular. Chega, fica quieto. Mas eu não aguento a afronta. Aguenta, segura, jejua. Como assim? Eu já estou jejuando. Jejua a palavra. Por quê? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Tu faz jejum, fica 21 dias só no legume, mas fala pelos cotovelos, não adiantou nada. Você faz jejum, diz, só estou bebendo água. Está bebendo água, mas está vomitando um monte de coisa. Mas meu marido eu não aguento, quando ele fala, eu falo mesmo. É por isso que até hoje não ganhou o marido. Porque a Bíblia vai dizer, em 1 Pedro, que a mulher sábia ganha o marido para Jesus é no silêncio, não é falando. Fica quieto, fica em silêncio, porque Deus está com muita vontade de falar no seu lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele falou, e Deus ouviu tudo. Só que Deus não pôde falar. Jó entrou na frente falando. Bildade também falou um monte de besteira. Deus ouviu tudo, e Deus queria falar, só que Jó não deixou. Jó entrou na frente falando. E o outro, Zofar, falou que Jó não era reto, falou que Jó não era justo. O que Zofar está fazendo? Zofar está dizendo que Deus é mentiroso. Zofar está falando que Deus é mentiroso, e Deus estava doido para falar, só que Jó não deixou. Jó entrou na frente falando. Aí quando acabaram as palavras de Jó, Deus deixou o último falar. Para quê? Para colocar todo mundo dentro do mesmo pacote. Só que Jó não ficou isento não. Porque Jó falou tanto, mas falou tanto, que quando Deus começou a falar, Deus foi até Jó e disse assim: onde estava tu quando eu coloquei limite no oceano? Onde estava tu quando eu disse para a erva brote e ela nasceu? Quando eu disse para ela murcha e ela murchou? Onde estava tu quando eu formei os montes? Me diz, revela, se é que você sabe tanto quanto pensa que sabe. O que Deus está dizendo para ele: Jó, você perdeu uma baita de uma oportunidade de falar, ficar quieto, porque quando você abriu a sua boca, você só falou daquilo que você não sabe. Agora, Jó, já que acabaram as tuas palavras, ouve o que eu tenho para te dizer, Jó. Olha para o teu irmão e faz assim, ó. Deus vai te defender. Apóstolo, mas estão falando mal de mim. Deus vai te defender. Apóstolo, estão falando coisas que eu não fiz. Deus vai te defender. Não adianta você tentar dizer para eles que você não fez. Eles estão convictos de que você fez, e eles não estão querendo ouvir seus argumentos. Eles querem uma razão para acabar com você mesmo. Fica quieto, porque se você ficar quieto, Deus vai descer na terra. Como ele disse em Oséias capítulo 6. Como assim? Como Jeová se dequenu, uma chuva de justiça sobre a sua vida. Não adianta discutir com ele, Jó. Não adianta perder o seu tempo com ele, Jó. Pergunta para mim por quê? Não são eles que vão devolver teu gado. Para que perder tempo com eles? Eles não vão trazer seus filhos de volta. Para que perder tempo com eles? Eles não vão trazer de volta os seus camelos. Para que ficar argumentando com eles? Para que ficar discutindo ou perdendo tempo com quem não tem poder para resolver teu problema? Para que ficar se desgastando com quem não tem a solução para a sua situação? Eles não iam fazer nada por Jó. E agora? E agora é interessante, irmão, que hoje eu estava pensando sobre isso. Deus deixou todo mundo falar aqui nesse texto. Você percebeu? Todo mundo que chegou até Jó falou. Por que Deus permitiu isso? Deus permitiu que ele falasse, que Bildade falasse, que Zofar falasse, e que Eliú também falasse. Eliú falou do 32 ao 37. Deus sabia que eles estavam errados naquilo que estavam falando, e mesmo assim Deus permitiu que falassem. Que coisa! É interessante que o que ele vai falar, vai causar mal a Jó, e Deus deixa. O que Bildade, o que Zofar, o que Eliú vão falar, vão fazer mal a Jó, e Deus deixa. Mas teve alguém que Deus não deixou falar. Você nunca parou para pensar o porquê que Deus não permitiu que Satanás falasse com Jó? Porque Satanás
tira o gado dele, os camelos dele, a jumenta dele, as ovelhas dele. Satanás toca na saúde dele, ele fica doente, mas Satanás Deus não permitiu que Satanás chegasse para falar uma palavra com Jó. Satanás não pôde chegar até Jó e dizer assim, ó, consegui. Satanás não pôde chegar até Jó e dizer assim, ó, fui eu que fiz isso com você. Deus não deixou. Eu vou dizer de novo, Deus não deixou. Então pega agora para a tua vida de uma vez por todas. Satanás não vai ter acesso mais aos teus ouvidos. Eu vou repetir, Satanás não vai mais ter acesso aos teus ouvidos. Satanás não vai falar mais com você, não vai te visitar em sonhos, porque tem gente aqui, irmão, que passou o ano inteiro sonhando com demônio, sonhando com capeta, só me procura, só me manda mensagem para dizer, apóstolo, sonhei com uma cobra, sonhei com um bicho, sonhei com chifre, sonhei com isso. Irmão, não tem um sonho com anjo também, hein? Só tem sonho com demônio, só tem sonho com Satanás. Mas a partir de hoje, Satanás não entra no teu sonho. A partir de hoje, Satanás não fala com você. A partir de hoje, nem mímica vai fazer na tua frente. A partir de hoje, perdeu acesso a você. Quem está comigo no culto para dar um glória a Deus? Aí Jó não sabe por que está passando pelo que está passando. E nem Satanás chega perto dele para dizer o porquê. Que Deus não deixa. Você consegue entender isso? Todo mundo que chegou até ele não sabia por que ele estava passando o que ele estava passando. O único que sabia, os únicos que sabiam, eram Deus e Satanás. Deus não falou para Jó por que ele está passando o que está passando. E Deus não permitiu que Satanás chegasse até Jó para dizer para Jó por que Jó está passando o que está passando. Então vamos lá, Jó está passando por tudo isso e não sabe o porquê. Que doideira. Tem coisa que a gente passa na vida que a gente também se pergunta, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Irmão, eu sei que todo mundo aqui é pecador, também sou. Quem não tiver pecado, né? Quem diz que não é pecador, já pecou porque está mentindo. Mas vamos ser sinceros. Tem coisa que a gente passa na vida que mesmo a gente olhando para o pecado que a gente cometeu, não justifica a gente estar passando tudo aquilo. Eu sei que tem gente aqui que está pensando assim, por que o câncer logo comigo? Por que o desemprego comigo? Eu sempre fui trabalhador. Por que eu estou passando por esse processo? Por que as pessoas me perseguem tanto? Por que mentem ao meu respeito? Por que parece que querem a todo custo acabar comigo, me destruir? Quem já passou por coisas na vida aqui e não entende por que passou? Levanta a mão para eu ver. A maioria que está aqui. Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou bom de vendas, mas eu não estou conseguindo vender nada. Eu trabalho na empresa vendendo, só que eu não consigo bater a meta. Eu não bato mais a meta. Aí a gente vem, peraí, por que isso está acontecendo comigo? Eu abri a minha empresa, a empresa do vizinho prospera e a minha não. Ele não é servo de Deus, eu sou. Por que isso está acontecendo comigo? Deus não deixou Jó saber. Deus não deixou Jó saber. Pergunta para mim, por quê? Porque Jó tinha que confiar. Você não sabe por que você está passando por isso? Confia em Deus. Você não sabe por que essa luta toda? Você não tem que saber. Você só tem que confiar em Deus. Você não sabe por que logo você foi demitido da empresa? Você não tem que saber. Para de ficar correndo atrás dessa pergunta, porque para essa pergunta você não vai encontrar uma resposta. E o fato de não encontrar uma resposta deixa você mais amargurado ainda, mais entristecido ainda. Para de se perguntar por que você está com essa enfermidade, porque se você não acha uma resposta para essa pergunta, você fica mal, não só pela enfermidade, mas por não entender por que você tem essa enfermidade. Então para de se perguntar isso e
e apenas confia no Senhor. Como assim? Salmo 46:10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu vou dizer de novo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E vou dizer uma coisa: se você não sabe por que é que você está passando por isso, não abra a tua boca para tentar justificar, porque se você não sabe e mesmo assim abrir a boca para tentar argumentar, você vai falar o que não deve falar. Olha o que Jó falou, olha as últimas palavras de Jó: por trigo me produza cardos, por cevada joio. Ou seja, acaba comigo de uma vez, me destrói de uma vez por todas, risca meu nome da terra de uma vez por todas. Já estou passando por isso, pode trazer mais problema, pode trazer mais sofrimento. Se não sabe por que está passando por esse sofrimento, para de dizer que não tem jeito, para de dizer que quer morrer. Abra a tua boca se for para dizer o seguinte: Senhor, eu não sei por que é, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei por que comigo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Tá pesado, mas eu sei que o meu Redentor vive. Tá difícil, Senhor, e eu não estou entendendo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Quem está comigo para dar glória a Deus? Sabe o que Deus fez quando Jó ficou quieto? Pergunta para mim: o que? Começou a trabalhar. Quando Jó ficou quieto, Deus começou a trabalhar, falando e fazendo, falando e fazendo, porque tudo que ele fala está ligado àquilo que ele vai fazer. Quando Jó ficou quieto, Deus começou a falar, e quando Deus começou a falar, estava totalmente ligado àquilo que ele ia fazer. Agora deixa eu te dizer uma coisa: Deus não devolveu o gado para Jó, Deus não devolveu os camelos, Deus não devolveu o rebanho para Jó. Desculpa se eu estou frustrando você nesse momento, mas Deus não trabalha na vida de Jó para devolver nada. Deus trabalhou na vida de Jó para dar tudo novo. Eu vou repetir: Deus não trabalhou para devolver o gado morreu. Deus não trabalhou para devolver o camelo se foi. Deus não trabalhou para devolver as ovelhas foram exterminadas. Deus não trabalhou para devolver, Deus trabalhou para trazer tudo novo e tudo em dobro. Ai, meu Deus do céu, Deus está trabalhando para trazer tudo em dobro. Eu estou sentindo isso aqui, hein? Deus está trabalhando para trazer novo, e o novo vai ser em dobro. Ai, pega para você. Manda esse espírito de urubu sair da sua vida. Manda esse pessimismo embora para o inferno e abra teu coração para receber isso. Deus não está trabalhando para te devolver nada. Deus está trabalhando para colocar coisa nova e em dobro na sua vida. Quem recebe essa palavra dá glória a Deus. Aí depois que Deus falou com Jó, Deus foi falar com os amigos de Jó. Pergunta para mim, Denis: quais amigos? Os que se colocaram numa posição onde eles estavam achando que eles eram melhores do que Jó. A posição que eles se colocam é essa: eles querem dizer que eles são melhores do que Jó. Aguenta o que eu vou te dizer? Toda vez que você achar que você é melhor do que alguém, é sinal de que você é pior do que essa pessoa. Não gostou não? Entrou rasgando? Vou repetir então, só para ficar com raivinha. Toda vez que você achar que você é melhor do que alguém, essa é a prova de que você é pior do que essa pessoa. Você não é melhor do que ninguém. Você não sabe o que teu irmão está passando, então não julga o momento dele. Você não sabe o que a pessoa está sofrendo, então para de apontar o dedo. Você não é melhor do que ninguém. O fato de você hoje estar em cima não quer dizer que quem está embaixo é pior do que você. Cuidado com as invertidas que a vida dá. Essa semana eu ouvi um negócio interessante. Em algumas situações a vida não dá voltas, a vida dá uma capotada. É assim mesmo que acontece, meu irmão. Quem está em cima vai para baixo, e quem está embaixo vai em cima, porque ninguém é melhor do que ninguém. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Ninguém é melhor do que ninguém. Torneira, quando está muito fechada, é sinal que tem vazamento.
A minha irmã aqui entendeu. Quando se aperta muito uma torneira, é sinal que aquela torneira vaza. Quando a pessoa quer falar demais, sabe, quer engrandecer demais o seu eu, quer dizer que ele sabe, que ele é de oração, que ele faz, que acontece, é porque não ora. Torneira apertada demais é porque vaza. Está tentando esconder alguma coisa. Eles chegam para Jó como se eles fossem os espirituais. Um monte de torneira vazando. Está apertando para tirar o foco deles e colocar o foco em quem está sofrendo. Só que quando Deus desceu para falar, Deus olhou para os 4, pegou os 4, levou os 4 para o canto, irmão. Olha o que Deus fez, enquadrou os 4, você está entendendo? Deus enquadrou os 4 num cantinho e disse assim para os 4, ó, se vocês orarem, eu não vou ouvir a oração de vocês. Todavia, se aquele lá, ó, que está todo ferido, que está sangrando, aquele que está lá no chão chorando, se ele orar por vocês, eu vou ouvir a oração dele. Eu não estou entendendo, apóstolo, é porque essa turma aqui, esses 4 que estavam achando que eles eram melhores que Jó, só tem uma saída para eles agora: ou eles pedem a Jó para orar por eles, ou Deus mata eles. Você não entendeu? Eu vou repetir. Se vocês orarem, eu não vou ouvir. Mas se aquele lá orar por vocês, aí eu ouço a oração deles. Aí eles, os 4, que estavam se achando melhor do que Jó e tentando jogar pá de terra na cabeça de Jó, eles só tem uma saída agora: é pedir a Jó para orar por eles. Porque se Jó não orar por eles, eles vão ficar pior do que Jó. Aí os 4 que tentaram menosprezar, jogar para baixo, vão ter que sair daqui e ir até Jó e falar assim: meu amigo, faz um favor para mim. O que é? Estenda a tua mão e ora pela minha vida, ora por mim. Você está entendendo ou não? Quando Jó ficou quieto, Deus desceu para falar por ele. Eu vou repetir e vou terminar. Quando Jó ficou quieto, Deus desceu para falar por ele. Fica quieto a partir de hoje e você vai ver o que Deus faz na sua vida. Silencie a partir desse momento e você vai ver a dupla honra chegando. Deus vai trazer coisas novas. Fica quieto, Deus vai trazer coisas novas e vai trazer em dobro. Quem está comigo para dar glória a Deus? Fique em pé para a gente terminar com você de pé, irmão. Jó tinha ficado quieto. Sabe o que acontece? Quando a pessoa se levanta para tentar argumentar, quem está do outro lado escutando, mas não quer ouvir, começa a dizer o seguinte: está falando para tentar esconder o pecado. Aí quando a pessoa fica em silêncio, quem está do outro lado diz assim: o covarde está em silêncio. Não tem jeito. Você não vai mudar eles. Se você falar, eles vão dizer que você está querendo esconder seu pecado. Se você ficar quieto, eles vão te chamar de covarde. O covarde ficou quieto. Estão falando, o senhor não vai falar não? Se acovardou, ficou quieto. Se ficou quieto, é porque tem alguma coisa aí. Se ficou quieto, é porque está devendo. Jó ficou quieto. E é claro que os amigos agora estão olhando para ele, uma mudança de comportamento. Ele que estava falando muito agora simplesmente silenciou. Quem está olhando para ele está dizendo: e o covarde agora ficou quieto. A covardia dele, ó, vendo? Não adianta mesmo, não adianta falar. Covarde, agora está quieto. Só que você não é covarde. Eu vou repetir: você não é covarde. Você está esperando Deus agir. Quem vê você em silêncio a partir de hoje vai pensar que você se acovardou. Mas você não está acovardado. Você está esperando Deus agir. Segura, aguenta, suporta, porque nesse seu silêncio Deus vai fazer coisa tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que quem olhou para você e te julgou vai dizer: ui,
Deus é com ele mesmo, Deus está com ela mesmo. Eu pensei que ela estava se acovardando, mas enquanto isso Deus estava trabalhando. Você, eu repito, você não é covarde, você só está deixando o Deus que te conhece agir a teu favor. E quando Deus faz é melhor, quando Deus faz é milagre, quando Deus faz é dupla honra, quando Deus faz Ele te levanta, quando Deus faz Ele cala a boca dos seus inimigos, quando Deus faz o demônio tem que bater em retirada, quando Deus faz chega a porção dobrada. Quem está entendendo, dá glória a Deus.